relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Aí ele disse assim, ele falou aqui, você deve parar de sair com esse tipo de companhia. Bem, uma criança, ele simplesmente continuou. Então, um pai, uma mãe, um pastor, ele aconselha, dá conselho, pare de sair com esse tipo de companhia. Então eu corri ao hospital ali, e ali veio meu amigo, o doutor, pelo corredor, tirou seu chapéu e disse, Bill, penso que quase matei seu garoto há poucos minutos atrás. Disse, temos 2 especialistas aqui. Disse, nós lhe demos 2 injeções de adrenalina, bem no coração, e disse, ele ainda está ali inconsciente. Eu, na condição de pai, como ministro do Evangelho, levantei-me e comecei a caminhar lentamente. Eu disse, certo, doutor, você é meu amigo, você fez o melhor que sabia. Como, irmãos, essas reações, vamos, como disse o profeta, vamos ser maduros. Vamos ser maduros em nossas atitudes, em nossas conversas. Esses dias eu citei aqui o profeta, falando, eu citei aqui. Eu quero chegar em um ponto, estou chegando em um ponto, aqui dentro da mensagem de hoje, e daqui nós já ouvimos, o ponto da nossa meditação, que você deve parar, é o que Paulo disse. Aí eu estou pegando e agregando algumas coisas, algumas coisas dentro disso aqui, agregando dentro disso aqui. Mas o ponto é que o que me tem chamado a atenção é atentarmos com mais diligência às verdades ouvidas. Esse é o ponto, amém? Atentarmos com mais diligência o quê? As verdades ouvidas. Amém. Será que estamos atentando? Tá. Pastor, para que atentar com mais diligência? Porque estamos num tempo de amadurecimento. É um tempo de amadurecer. Nós lemos aqui algumas coisas. Tempo de amadurecimento. Então, eu vou voltar aqui de novo aqui, mas veja.
Então, esse exemplo de Billy Paul, você vai ver o que trouxe para ele depois. Toda a desobediência e transgressão recebeu a justa retribuição. Na mensagem, pode deixar nessa daí, só vou ler aqui, onde penso que os pentecostais falharam. Quando o profeta cita a experiência daquela mulher, vou resumir bem rápido. Quando o profeta cita a experiência daquela mulher que foi para a plataforma, ele fala que havia 2 mulheres que foram. E aquela mulher chegou lá na plataforma e começou, né, a dançar ao redor tão rápido. E eu pedia para ela: você pararia somente por 1 minuto para que eu possa conversar contigo? E ela não conseguia parar, e ela continuava dançando. Aí eu chamei a próxima, né? Tentei segurar na sua mão e disse: eu gostaria de conversar com você apenas um momento. Então ela começou a dançar. Ora, veja bem. Aí ele disse: eu sei que é bonito dançar, Miriam dançou, eu creio nisto, mas há momento para todas as coisas. Quando você vier aqui, venha reverentemente na presença de Deus, venha com o coração seguro que Deus vai manter a sua palavra, né, e amolecerá você pelo Espírito Santo. E a pequena mulher não conseguia, eu não sabia o que acontecia. Uma delas, estou seguro, ela tinha câncer. Ela tinha câncer. Ela provavelmente está morta nessa noite. Morreu com a oportunidade de ser curada. Mas ele disse: ela provavelmente está morta, mas ela ainda, você não poderia chegar a lugar nenhum, porque a mulher havia sido ensinada errada. Ela havia ensinado errada. Uma ótima pessoa, sem dúvida, mas... Aí a outra, ele disse, a outra era uma mulher pentecostal, parou ali atrás, né, daquela mulher, de pé, né, como uma garotinha. Ela não estava se movendo de forma alguma, ela tinha seu cartão de oração, estava esperando. Depois de um tempo, ela veio, a pequena mulher saiu, segurou a minha mão. Ela disse: olha aqui, mamãe. Começou a levantar sua perna, e a mãe dela começou a chorar. E ela disse: irmão Brando, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que acontecia tudo isso, eu creio com todo o meu coração. O que está errado com a criança? Ela tem paralisia nas 2 pernas, veja. Ela veio do jeito apropriado, ela veio temente a Deus, crendo em Deus, dirigindo-se reverentemente diante de Deus, crendo nas promessas dele, onde uma mulher realmente santa, porém mal instruída. Veio para a plataforma e eu sequer pude orar por ela. E a mulher pensou que ela estava no espírito, mas ela estava na carne. Aí ele fala: mas, é claro, ela estava ali, mostrando o que estava no espírito. Os frutos provam que é isto. Então, quando você vem a Deus, você tem que vir reverentemente, consciente, crendo, pedindo. Então, se Deus lhe curar, certamente, então, levante as suas mãos, dê louvores a Ele. Amém. Agradeça, né? Então, aquela mulher veio e abraçou aquela garotinha. O pai veio correndo pela audiência desse jeito. Ele disse: irmão, eu tenho sido um pecador durante anos, e minha esposa é uma cristã. Eu posso me encontrar com Jesus agora? Além dela receber a cura da filha, né, dela receber aquele milagre da filha que tinha paralisia, ela recebeu o quê? Ela recebeu, né, a salvação ali, a libertação do seu marido por ver aquilo. Ele disse: eu quero me encontrar com Jesus. Eu disse: então, irmão, apenas se ajoelhe, e isso é correto. Veja, é desta maneira que queremos nossas reuniões, ele disse.
É dessa maneira que eu quero as nossas reuniões. Algo que seja sensato. É aqui que eu quero que vocês observem. Algo que seja sensato, algo que seja sólido, algo que seja seguro. Este é o tipo de igreja que queremos. Que tipo de igreja? Sensata, igreja sólida, igreja segura, igreja que atenta com diligência às verdades ouvidas. Se pede para dar louvores, dá louvores. Se pede para levantar as mãos, levante as mãos. Se pede, né? Observe a palavra e dê amém para a palavra. Amém. Não, irmãos, uma igreja, nós vamos ver aqui uma igreja, né? Uma igreja. Eu citei isso aqui porque vocês vão ver o profeta falando uma igreja, como o profeta fala na mensagem, Deus mantém sua palavra, ele fala uma igreja, né? Como Paulo tinha. Na Bíblia, ele disse assim, na Bíblia, ele fala assim, ó, nessa mensagem, Deus mantém a sua palavra. Ele fala assim, ó, agora, ele fala assim, ó, coloquem e ajustem seus coletes à prova de bala. Não é uma coisa estranha que Deus enviará, né, uma verdade a um povo, e apesar de toda a pregação, que você até poderia ficar rouco e desfalecer. Então, ele pede para nós, assim, ó, viu, vocês peguem, né, e ouve isso aqui. Deus envia uma mensagem, Deus envia uma verdade, e apesar de toda a pregação, que você até poderia ficar o quê? Rouco e desfalecer, né? O que acontece, irmãos? As pessoas vão mergulhar direto estrada abaixo, em algum tipo de fanatismo fantástico, em vez de permanecer com a palavra de Deus. Vocês ouviram isso? Deus envia a verdade? Ele disse, observe para você, Deus envia a verdade. Aí ele vai dizer, você fica rouco de pregar. Eu não fiquei rouco esses dias de pregar aqui? Quantos lembram? Não teve um culto que eu saí daqui rouco, que eu preguei sobre as trombetas? Quem lembra disso, diga amém. Amém de uma maneira sólida, assim. Quem lembra, diga amém. É verdade, pastor. Levanta a mão assim, né? Participa do culto. Vocês lembram que eu saí rouco daqui? Lembram que nós tivemos um culto aqui, falando sobre a trombeta do Evangelho? Agora, volte atrás e vê quantos cultos nós tivemos. Quando nós começamos, até mesmo a irmã Lucimar estava lembrando esses dias, estávamos conversando, quando nós tínhamos cultos lá na igrejinha ali, de madeira, lá perto da rodoviária nova. Quantos lembram da igrejinha de madeira? Poucos aqui que estão aqui lembram lá, né? Ela estava lembrando, nós tivemos culto e ficar até quantas horas lá? Quanto foi mesmo, irmã Lucimar? Hã? Lá. Você lembra, irmão? Não lembra? Quantos lembram? Só uma Joelma, uma Daiane, dos irmãos aqui. Não tem ninguém que lembra? Hã? Era só nós. É que nós éramos poucos mesmo, mas eu penso que os irmãos, né? Não lembram, irmãos? Que nós ficávamos lá até tarde nos cultos. Por que eu estou dizendo isso, né? Quantos cultos? Quantas orientações? Quantas palavras pregadas? Aí ele está dizendo aqui, ó, não é uma coisa estranha, vamos meditar nisso, igreja. Não é uma coisa estranha que Deus enviará uma verdade a um povo, e apesar de toda a pregação, que você até poderia ficar rouco e desfalecer, as pessoas vão mergulhar direto estrada onde? Direto estrada abaixo.
atrás de algum tipo de fanatismo fantástico, em vez de permanecer com a palavra de Deus. Ele não está dizendo que isso é estranho? Então, aí entra aquela frase que o profeta disse: a culpa está onde? Onde que está a culpa, irmãos? Ou está no púlpito, ou está em você. Então, o que está faltando, né? Vocês vão ver. Por quê? Aí ele disse, por quê? A Bíblia disse, eles foram ordenados desde antes para esta condenação. Saíram de nós, porque não eram de nós. Paulo disse, depois de minha partida, lobos cruéis, homens de seus próprios grupos, levantarão e dirão coisas perversas. Ele disse, se um anjo do céu vos anunciar qualquer outra coisa além do que tenho ensinado, seja anátema. Quando se refere, irmãos, deixa eu colocar aqui uma palavra de uma forma bem idônea, certo? Para que a igreja possa meditar. Não necessariamente, irmãos, não necessariamente, não de uma forma generalizada, temos que entender o que Paulo está se referindo quando ele está se referindo saíram de nós. Então, pode-se acontecer de irmãos que sai da igreja aqui, local, e vai congregar com outro pastor. Às vezes a gente cita isso, a gente não está se referindo necessariamente a isso. Às vezes a pessoa pode pensar que quando se cita isso, está falando daquele irmão, daquela irmã, daquele... Não é isso. Nós estamos falando, aqui Paulo está falando, eu creio que Paulo está falando de um corpo. Vocês estão entendendo? De um corpo. A noiva do Senhor Jesus. Nós temos que se entender isso. Vocês estão compreendendo? Por isso que eu digo, a luz do sol vai amadurecendo. A igreja vai amadurecendo, a igreja. Todos estão entendendo? Prestem atenção. Porque quando ele está falando aqui, né, o profeta dizendo isso aqui, ele disse, vocês notaram na Bíblia, agora há poucos minutos, Paulo não teve nenhum problema com a igreja de Éfeso. Ele não teve problema com a igreja de Éfeso. Tá, mas quando ele está dizendo que ele não teve problema com a igreja de Éfeso, nós cremos que somos a igreja de Éfeso. Quando se diz que nós somos a igreja de Éfeso, está falando das quatro paredes aqui, está falando da noiva, nós somos a igreja efesiana. Por isso que eu disse, temos que olhar num campo mais amplo. Aí, o que ele disse ali da igreja de Éfeso, irmãos? Paulo não teve problema com quem? Com a igreja de Éfeso. Por que não teve problema com eles? Eles eram o quê? Estudiosos. Eles atentavam com mais diligência as palavras ouvidas. Eles eram o quê? Estudiosos. Eram homens que... Amém? Amém? Tá. Quantos aqui nesta noite, eu vou fazer uma pergunta para todos nós. Quantos aqui nessa noite cantam Somos os Efésios? Quantos? Nós não cantamos isso? Somos os Efésios desta era final. Tá. Os Efésios da era final são pessoas o quê? São homens o quê? Que entendem. É uma igreja que não dá problema. Está vendo? Paulo não teve nenhum problema com a igreja de quem? De Efésios. De Éfesos. Por que não teve problema? Eles eram o quê? Estudiosos. Eles eram homens que entendiam. Mas o seu problema não era com a igreja romana. E ele os exaltou diante de Deus.
e falava da fé deles. Mas o problema que ele tinha era com quem? Com Corinto. Era o lugar que ele tinha o problema. Mas por quê, irmãos? Porque eles não podiam tomar a palavra. Eles não podiam tomar a palavra. Cada um queria o quê? Uma sensação. Disse: por que é que quando eu venho entre vocês, aqui, um tem língua, um tem salmo, um tem isto, tem aquilo, uma espécie de pequena sensação tola, ele disse. Vocês são crentes, porém vocês não estão, o quê? Fundamentados. Agora, vocês sabem que Paulo não teria pregado certas coisas à igreja de Corinto. E voltado e pregado à igreja de Éfeso, outra coisa. A igreja dos Tessalonicenses, outra coisa. Ele pregou o mesmo evangelho em todos os lugares. Porém, para a igreja de Éfeso, ele podia falar para eles de algum dos grandes mistérios que Deus tinha revelado a ele lá na Arábia. Alguns mistérios que Deus tinha revelado para ele, aonde? Lá na Arábia. Durante os 3 anos que ele ficou lá, ele recebeu as revelações. Ele podia falar para qual igreja? Ele pregar o evangelho, o mesmo evangelho em todas as igrejas. Mas para os efésios, ele podia falar de alguns mistérios. Por quê? Porque eles eram pessoas que atentavam com diligência às verdades ouvidas. Efésios, um tipo, né? Como nós ouvimos aqui, Efésios, né, paralelo com Josué. Né? Paralelo ali com Josué. Mostrando Josué estabelecendo o povo na terra, no seu lugar, na terra prometida. Colocando cada um de acordo com o seu nome, a sua tribo. O seu nome significa isso e você tem que estar neste lugar. Posicionando, né? Posicionando homens e mulheres posicionados aonde? Na palavra, na sua herança. Você tem um lugar, você tem uma posição e você não abre mão desse lugar. Você não abre mão desta posição, desse lugar, desta palavra, aquilo que tem sido revelado a você, a sua posição na palavra. Você sabe aonde você está plantado, né? Amém? Aí ele disse assim, ó. Aí ele disse, ele podia pregar, o que ele podia pregar lá, irmãozinho, para Efésios? Ele podia pregar a predestinação para eles. Ele não podia pregar isso para a igreja de Corinto. Que coisa, né, irmãos? Ele não podia pregar isso para a igreja de Corinto. Pois eles, a igreja de Corinto, vivia somente, ele disse, se eles não tivessem óleo correndo de suas mãos, ou algum tipo de sensação, ou uma outra coisa, uma coisa ou outra, eles não acreditariam no que a palavra dizia. Eles tinham que ter uma língua, ou um salmo, ou algum tipo de um pequeno sinal, ou algo assim, mas Paulo não podia pregar o que, irmãos? Igreja. O que Paulo não podia pregar para eles? Vamos todos juntos, doutrina sólida para eles. Tá. O que é uma doutrina sólida? Entendendo? Seria, irmãos, o sol
que amadurece o grão. Porque o sol que amadurece o grão é um sol mais quente, né? Se assim podemos usar essa expressão. Creio que na mensagem, a verdadeira testemunha, creio que o profeta fala que ele regula o sol. Quantos lembram disso, né? Ele regula o sol. Estava aqui, ó. Eu botei aqui, né? A testemunha. Deixa eu ver. Ele regula o sol. Ele regula o sol. Estava vendo agora de pouco aqui isso aqui. Ele regula o sol. Ele que é testemunha de uma verdadeira testemunha. Ele regula o sol. Se vocês acharem aí, me ajuda. Mas Paulo não podia pregar doutrina sólida para eles. E eu tenho dito isso, irmãos e irmãs, que este pode ser o último sermão que prego, mas vou estar livre do sangue de todos os homens. Ouça, irmãos, Paulo não podia pregar para eles. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo não podia pregar para eles. Eu disse, eu encontrei duas coisas em minha vida. Eu encontrei os fundamentalistas, batistas, presbiterianos. Eu encontrei os pentecostais, né? Sendo um batista, ele disse, sendo um batista, eu mesmo fui ordenado na igreja batista. E eu os deixei para vir a estar com vocês. Eu vos amo. E eu vi o erro de alguns de seus atos, mas eu vim ter com vocês para que eu pudesse trazê-los de volta. Eu vim com vocês, não porque eu fui expulso da igreja batista. Não, Senhor, descubra se isto é certo ou não. Acho que alguém estava falando que ele foi expulso, né? Só pode, não é, irmãos? Não é? Pelo que ele está falando aqui, né? Você foi expulso da igreja batista. Vai descobrir. Eu escolhi vir ter com os pentecostais porque eu os amei. E eu vim ter com vocês, ele disse, para que eu pudesse tentar pela Bíblia sacudir-os de seu erro e trazê-los de volta para uma fé sólida na palavra inabalável de Deus. Aí, parágrafo 49, ele disse: qual é o proveito de aceitar uma falsificação que o diabo lhe oferece quando os céus e o firmamento estão cheios de bênçãos tentando dar a você? Por que eu iria comer ali fora de uma lata de lixo quando eu posso comer em uma boa mesa? Certamente, e eu responsabilizo um tanto disso a quem? Aos pregadores. Isto é certo. Eles vão revolver a velha lata de lixo em algum lugar. Quem que ele disse? Eu responsabilizo. Eu estava falando com a irmã Joelma esse dia, não foi? Sobre isso, está vendo? Aí, ó. Ele disse, eu responsabilizo um tanto disso. Não tudo, não um tanto disso. Eles vão comer na lata de lixo, irmãos. Os pregadores. Isso é certo. Eles vão revolver a velha lata de lixo em algum lugar. O que é lata de lixo? Quem sabe? A mesma pergunta parece que meio pula, né, irmãos? Todo mundo sabe o que é lata de lixo, não sabe? Mas o que você faz com a lata de... Para que serve a lata de lixo? A pergunta é. Para jogar o quê? Aquilo que você não usa mais, o resto. Você joga lá na lata do lixo. Aí, quando você vai lá de novo revolver aquilo, o que você vai encontrar lá, irmãos? Sabe o que você encontra na lata do lixo? Você encontra aquilo que um dia estava lá na sua mesa. Você encontra aquilo que um dia estava lá na sua casa e você varreu. Não é assim? Preste bem atenção. Vou varrer a casa. Vá, pega a pazinha, pega aquela sujeira que estava lá no seu quarto, a sujeira que estava lá na sua sala, a sujeira que estava lá no banheiro, põe na pazinha e joga onde, irmãos? Na lata? Joga na lata no lixo.
Passa uns dias, você vai para onde? Na lata do lixo, fazer o quê? Mexer lá, para pegar o quê na lata do lixo? Irmãozinho, para pegar o quê na lata do lixo? Aquilo que você jogou fora. Num tempo, era lixo para você. Agora você está lá pegando e levando para dentro da casa de novo? Se tornou lixo. Paulo usou essa expressão, não foi? Eu considerei como esterco a tudo aquilo que eu aprendi. Quantos lembram disso que ele disse? Como esterco, como lixo. Jogou lá. Depois passou o tempo, ele foi atrás daquilo, irmãos? Não, nunca mais ele foi atrás daquilo. A pessoa um dia, preste atenção no que eu estou dizendo. A pessoa um dia considerava, né, essas coisas do mundo, agora se tornei um cristão, fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, faz uma limpeza na casa, né? Pega a vassoura do Evangelho, não é assim, irmãos? Pega a vassoura e começa a limpar. E vai limpando o guarda-roupa, tira as roupas, tira os sapatos, vai limpando, tira as maquiagens, por exemplo, né? E tal, e os brincos, e as calças, né? E vai limpando, e tira isso, e tira aquilo. Agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou ler a mensagem, né? E vai tirando os filmes, vai tirando as novelas, e vai tirando isso, e vai limpando. Joga tudo ao lado do lixo. Agora, sabe o que você está fazendo? O profeta diz, vai aonde? Vai lá. Ah, está aqui. Ainda bem que o lixeiro não levou. Foi lá. Aquilo que ele disse, a porca volta no espojadouro. E o cão ao vômito. Aquilo que você vomitou. Está comendo na lata do lixo? Para que está comendo na lata do lixo? Não tem comida aqui? Ele está dizendo, não tem uma mesa aqui? Por que eu iria comer ali fora de uma lata de lixo quando eu posso comer em uma boa mesa? Por quê? Certamente. Eu responsabilizo um tanto disso aos pregadores. Isso é certo. Eles vão revolver, a palavra revolver é, né? Revolver a velha lata de lixo em algum lugar. E todos se reunirão como um bando de baratas no verão. Isto é certo. Eu não digo isto como piada, isto é um lugar para brincadeiras. Este é o lugar onde a palavra de Deus está saindo. Ouça, irmão, se você quiser fazer baratas se dispersarem, né? Dispersarem, né? Apenas acenda a luz uma vez. Por que isso? Elas são insetos das trevas. Isso requer a luz do Evangelho para manifestar as coisas. Isso é certamente correto. A luz do Evangelho. Você crê em sinais e maravilhas, irmão Bruno? Absolutamente. Mas tem que ser sinais e maravilhas da Bíblia, porque o diabo tem uma falsificação nos últimos dias para enganar as pessoas. E eu estou na vigilância disso. Está vendo? Ele tem uma falsificação nos últimos dias para enganar as pessoas. E eu estou o quê? Na vigilância disso, certamente. Eu estou vos avisando. Mantenha-se afastados. Ó Coríntios! Eles simplesmente podiam crer em qualquer coisa. Agora, você faz parte da igreja efesiana ou da igreja de Coríntio? Mas agora, veja, vocês acreditam que a igreja de Éfeso falou em línguas? Certamente. Vocês acreditam que eles tinham sinais e maravilhas? Sim, Senhor!
Mas, vamos lá todos juntos? Vamos todos juntos. Mas eles sabiam onde colocá-las. Por quê? Seus pastores sabiam como estabelecê-las e colocar a igreja em ordem. Então eu prego o evangelho. Mas você vai ver que no nosso meio pode ter pessoas que têm esse tipo de atitude. Porque Paulo, vocês acreditam que Paulo, como ele disse, Paulo pregava o evangelho, irmãos? Ele disse, Paulo pregava em Coríntio, Paulo pregava em Tessalônica, Paulo pregava, né, em Roma, ele disse, pregava em Éfeso, ele disse, mas em Éfeso ele podia falar o quê? Algumas coisas, alguns mistérios, porque eles eram uma igreja que estudava, eles eram uma igreja que estava atenta, eles eram atentos. Não foi lá o profeta dizendo isso, atento. Se levantava a igreja de Éfeso era tão atenta, irmãos, tão atenta. Quando nós falamos isso, eles eram tão atentos, tão atentos. Olha para vocês verem o tanto que eles eram atentos. Quer ver? Eles eram tão atentos que a Bíblia diz em Apocalipse assim, ó, conheço as tuas obras, falando da igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Eles eram tão atentos que disse, conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste do quê? Mentirosos. E tu os achaste mentirosos. Hã? E tu os achaste mentirosos. Colocou a prova. Puseste a prova. Como colocou a prova? Pela palavra, vocês estão entendendo? Pela mensagem. Pela palavra. E tu os achastes mentirosos. Mentirosos. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão observando? Vamos voltar um pouquinho aqui. Então, cada um tinha que fazer isso, cada um tinha que fazer aquilo, né? Mas, ele disse, os pastores, ali, seus pastores sabiam como estabelecê-las e colocar a igreja em ordem. Mas os coríntios não sabiam. Cada um tinha que fazer isso, e fazer aquilo, e fazer isso, e fazer aquilo. Eles tinham os dons. Paulo disse, vocês têm grandes dons, eu sou grato por eles, mas eles não sabiam como usá-los. Essa é a maneira que está hoje na igreja. E isso foi longe o suficiente, ao ponto que o diabo começou a entrar e dar-lhes alguns falsos sinais e maravilhas. Vocês podem imaginar? Irmão, precisamos da Bíblia, de um antiquado avivamento de São Paulo, da Bíblia e do Espírito Santo, o verdadeiro e real Espírito de Deus. Observem aqui, Oral Roberts, um amigo meu do peito, usou esta escritura, depois, eu acredito que ele tirou de Jeremias. Jeremias disse, Deus é um Deus
bom. Meu amigo, Oral Roberts, tem usado muitas vezes essa expressão. Deus é um Deus bom. Ele tem usado isso. Isso é verdade. Ele disse, é verdade. Deus é um Deus bom. Ele é. Eu quero te perguntar uma coisa. Deus sendo bom, um Deus bom, você notou que na ressurreição do Senhor Jesus, Pedro estava no túmulo e algumas mulheres, e Pedro reconheceu que o Senhor tinha ressuscitado dos mortos. Ele voltou direto para os discípulos e disse, o Senhor ressuscitou. E o restante deles começou a louvar ao Senhor, porque eles sabiam que era para ele ressuscitar dos mortos. Então, vocês não se lembram do que ele disse? Eles começaram a regozijar porque o Senhor tinha ressuscitado. Neste grupo, havia 2 ausentes. Um deles era chamado Cleófas e o outro, seu amigo. Eles estavam na estrada para Emaús, indo de volta para casa muito triste. Olha o que o profeta vai conectar aqui. Eles não tinham ouvido a notícia ainda. Então, enquanto viajavam, Jesus apareceu para eles. Um bom Deus, né? Um bom Deus. Não é isso que ele está conectando aqui? E observe, ele não foi para dizer-lhes algum tipo de fantasia. A primeira coisa pela qual ele foi para trazê-los de volta à palavra. Disse, ó insensatos. Ele não é um bom Deus? Ele disse, olha meu amigo, Oral Roberts, ele é bom. Mas olha o que ele fez depois da ressurreição. Havia os discípulos lá regozijando, porque ele havia ressuscitado. Mas ele diz, mas havia 2 que não tinham recebido o quê? A notícia ainda. E quando Jesus apareceu para eles, o que Jesus falou para eles? Ó, insensatos e tardos do quê? De coração. Um bom Deus? Ele está dizendo, bom Deus, mas um Deus, não um Deus de fantasia. Um Deus que fala a realidade para as pessoas, para nós, e nos posiciona. Ele estava interessado em posicionar aqueles 2 discípulos. Vocês não sabem o que os profetas disseram? A palavra disse que Cristo deveria padecer para entrar em sua glória. Ele começou, olha isso aqui, ó, ele começou com a palavra. E Cristo sempre começa com a palavra e permanece com a palavra. E quando ele se deu a conhecer a eles por um sinal, não uma fantasia, um sinal que ele fez diante deles aqui na terra, da qual fez um sinal bíblico. Eles correram de volta. E no meio deste povo, eles encontraram um camarada chamado Tomé. Vocês estão entendendo aonde o profeta está levando? Olha como que Jesus foi colocando a sua palavra. Amadurecendo, vocês estão entendendo? Amadurecendo. Trazendo aquele... Nós lemos aqui, aquela igreja grão de Pentecostes é a maturidade. Contou um camarada chamado Tomé. Não acredito nisto. Não acredito nisto. Eu tenho que ter mãos sangrentas antes que eu acredite nisto. Ele foi o primeiro pentecostal. Eu tenho que ter um sinal, eu tenho que ter algum tipo de emoção, uma sensação. Deus é um Deus bom. Olha quem que ele chamou de Tomé aqui, vocês estão entendendo? Vocês captaram, igreja. O primeiro pentecostal, Oral Roberts. Eu tenho que ter algum tipo de emoção, uma sensação. Deus é um Deus bom. Ele apareceu e disse, Tome, vem aqui. Disse, coloque suas mãos aqui ao meu lado. Você me sente? Se você quiser sentir alguma coisa, aqui está, Tomé. Sinta-me.
toque minhas mãos. E Tomé disse, agora eu creio. Ele teve que ter uma sensação. Os outros não tiveram que ter uma sensação. Eles tiveram fé. Eles não precisaram de uma sensação. Tomé teve que ter alguma evidência. Eles não precisaram de nenhuma evidência. A palavra escrita estava escrita e eles tiveram fé na palavra escrita. Aleluia! Amém. Aí disse, para aqueles dois que estavam caminhando lá, tipo das eras da igreja, não é, irmãos? No entardecer, caminharam 6 horas, né? De caminhada, 7 eras da igreja, e eles com eles caminhando e falando, mas no entardecer, né? Ele entrou lá na casa com eles e fez um sinal bíblico para eles, e eles reconheceram. Ele começou a falar a palavra. Conforme foi falando, disse, não ardiam nossos corações? Não ardiam nossos corações enquanto nós ouvíamos a palavra? Nécios! Olha o que a palavra diz. Olha o que foi falado através dos profetas. Vocês têm que atentar com mais diligência às verdades ouvidas. Eles tinham um coração especial, irmão. Isso é o que Fênix necessita, a fé na palavra escrita. Ele disse, Tomé, agora você teve toda a emoção e sensação, e você disse que crê? Ele tem conseguido meus filhos, Tomé tem. Ele disse, agora você crê? Quanto maior, se eu ouvi falar de Tomé, né? Quanto maior é a recompensa dos que nunca viram ou tiveram alguma sensação e ainda assim creram? Eu quero estar desse lado da maior recompensa. Qual que é o lado da maior recompensa, né? Hoje, eu estava conversando com o meu administrador, senhor Moura, enquanto nós estávamos tendo um pequeno companheirismo, eu disse, irmão Moura, do que precisamos? O que nós precisamos? Enquanto estávamos indo pela rua de carro, eu disse, irmão Moura, estava tentando levá-lo a responder alguma coisa, eu queria colocá-lo aonde, irmãos? Eu queria colocá-lo nas Escrituras. Não que ele precisasse, porque ele está, mas eu queria, nesse determinado assunto, que eu ia perguntar a ele, eu disse, senhor Moura, você sabe do que precisamos? Ele disse, eu queria colocar ele dentro das Escrituras. Do que nós precisamos? Eu disse, nos dias do ajuntamento do povo que estava no Egito, Deus enviou-lhes um profeta. E quando Deus enviou-lhes um profeta, o diabo enviou-lhes alguns falsos profetas. É outra coisa, irmãos. Uma igreja efesiana, ela caminha dentro de um posicionamento. Ela trabalha dentro de um amadurecimento. Dentro de um posicionamento. Ela sabe o seu lugar. Ela sabe a sua posição. Ela sabe a sua herança. Ela sabe quem ela é. Ela sabe de onde veio realmente. Sabe aquilo que pertence a ela. Ele disse, eu queria colocar ele dentro das Escrituras, eu queria fazer uma pergunta para ele. Deus enviou um profeta e o diabo enviou o quê? Falsos profetas, correto? Claro que sim. E então, quando o povo se ajuntou de novo, no momento da libertação, quando Jesus estava chegando, Deus ele enviou o profeta. E a única diferença que eles poderiam dizer, havia um falso profeta que se levantou. Agora lembre-se que Gamaliel disse, ele tomou 400 pessoas e a levou-os para o deserto e todos pereceram. Supostamente sendo ele mesmo um grande sujeito. Ele não estava com a palavra. Mas João estava com a palavra. E João disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Irmãos, aquele velho pregador batista com um casaco de pele de carneiro envolto nele, um par de pequenas calças peludas, ele pregou arrependimento, pregou a palavra de Deus duramente, como os homens nunca tinham feito anteriormente. Ele era um verdadeiro profeta, ele ficou com a palavra
mas havia um falso profeta na terra ao mesmo tempo, que liderou um grupo, levantou um monte de fantasias, fanatismo, para sair e se preparar para um arrebatamento em algum lugar. E pereceram no deserto, pregando que tinham rápido daquela forma, daquela maneira. Toda vez que as pessoas estão reunidas no final da estrada, em um cruzamento, Deus envia um profeta verdadeiro e o diabo envia um falso profeta. Eu disse, irmão Moure, precisamos de um profeta? Eu queria ver o que ele ia dizer. Ele olhou para mim um pouco e disse o quê? Nós temos um verdadeiro profeta. E esse verdadeiro profeta é o Espírito Santo. Ele é um ser espiritual. Deus enviou o Espírito Santo para liderar a igreja. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, o verdadeiro Espírito Santo vai ensinar a palavra de Deus, vai ficar com a palavra, vai alertar sobre as coisas que virão. Isso é certo. Nós temos um profeta. Mas o que vamos fazer com ele? Ele tenta nos direcionar para a palavra, nós saímos para atrair uma multidão. Irmão, eu preferiria pregar para 2 pessoas e ser fiel aos olhos de Deus do que estar diante de 10 milhões e comprometido. Eu estava pensando nisso. Nós, às vezes, olhamos quantidades e olhamos isso e aquilo. Eu prefiro pregar para 2 pessoas e ser fiel aos olhos de Deus do que estar diante de 10 milhões e comprometido ou fazer algo contrário e ofender meu Senhor Jesus, ao fazer algo contrário ao seu reino. Eu prefiro ficar e pregar a verdadeira palavra do que ter minha própria organização. Foi o que eu fiz pela graça de Deus. Quando, no princípio, quando toda a atenção estava sobre minhas reuniões, quando eu estive ali aqui em Fênix, ora, certamente o diabo o apresentou a mim. O diabo fez. Ora, você poderia começar uma organização, isso destruiria esta e aquela. Eu disse, olha aqui, senhor diabo, eu nunca fui enviado à terra para destruir. Eu fui enviado a este mundo para pregar cura. Eu estou pregando a cura do corpo de Cristo, de volta para a Bíblia. Ele está dizendo aqui nesta mensagem, irmãos, ele está dizendo aqui nessa mensagem, Deus mantém a sua palavra. A palavra sempre prevalecerá. A verdade sempre prevalecerá. A sua segurança tem que estar na palavra. Janes e Jambre, disse o profeta na mensagem dos últimos dias, ele vai mostrar a sua loucura um dia. Não é isso que ele fala lá, irmãos meus? Vai mostrar a sua loucura. Ele diz, será manifesta a sua insensatez. A cor vai ser manifesta. Relembrando as verdades ouvidas.